Oi pessoal, quanto tempo? Faz um tempinho que eu não posto mais vídeos, né? Eu tô com bastante trabalho, tô bem ocupada assim, então tá difícil gravar. Gravar não é tão difícil, né? O mais complicado acho que é o editar os vídeos. E eu faço crochê sob encomenda, então quando eu tenho encomendas e prazos, entregas, então eu acabo ficando mais entretida nisso mesmo. Até vocês podem ver de vez em quando, sim, apareço bastante nos vídeos com crochê, né, propaganda. Mas enfim, hoje eu queria compartilhar com vocês sobre assustar as crianças. Então, assustar as crianças, né? Como assim, né? Não, não é isso. Eu tava falando. Bom, vou explicar o porquê disso, né? Meus filhos trazem livros da escola. Então, a gente tem os nossos princípios que a gente quer ensinar para os nossos filhos. E esses livros que eles estavam trazendo não falava sobre aquilo que a gente queria ensinar, incentivava coisas que a gente não acha legal, assim, né? E uma coisa, assim, que eu acho bem supersticiosa, sei lá, que era coisa dos antigos até, né? Dizer, homem não chora, né? Então eu penso, poxa, né? E aí eles traziam esses livros para casa, esses livros, e eu ia ler a historinha, e aí eu pensava, poxa, o que que isso está ensinando, né? E homem não chora, então se o menino tá chorando, ele vai pensar o quê, né? Então eu não sou menino, eu tô chorando, né? E nós, como seres humanos, temos sentimentos, a gente precisa chorar, botar pra fora, né? Enfim, mas assim, e aí eu fui conversar com o bibliotecário da escola e tal, e ele achou interessante esse ponto de vista, né? Porque a gente tem que respeitar a opinião de todo mundo. Tem pessoas que querem ensinar seus filhos dessa forma e, né, tudo bem, a gente tem que respeitar as opiniões. Mas ele achou interessante esse meu ponto de vista, até eu coloquei, e também é minha opinião, né, sobre o folclore brasileiro, que eu falei, eu não incentivo meus filhos, porque, gente, boi da cara preta vai pega essa menina. Que mais? Atirar o pau no gato e cuidado que a cuca pega. Então, às vezes meus filhos vinham, mãe, por que a cuca pega, né? E aí, que alguns amiguinhos cantavam, porque às vezes os próprios pais ensinam, e tudo bem, cada um é cada um. Eu nunca cantei para eles, eu não incentivo isso, né? E porque eu acho que a criança fica assustada. Então, conversando com o bibliotecário ali, né? Aí eu falei assim, sobre isso, né? E ele, bom, mas eu também cresci ouvindo sobre o folclore, sobre essas músicas, sobre o homem do saco que vai pegar e não vai lá que o bicho pega, né? Tem muitos pais que ensinam os filhos com essas ameaças, esses medos de que alguma coisa acontece, a criança, né, por exemplo, vai tá indo em direção à rua, você não vai lá que o bicho vai pegar, né? Para a criança ficar com medo e voltar. Eu não acho isso certo. E aí ele falou: mas eu cresci assim e hoje eu entendo isso, eu não tenho medo, eu não sou uma pessoa assim, né, com medo e tal. E aí eu pensei: não, claro, porque tu é um adulto, né? A gente cresceu, amadureceu, hoje a gente entende que isso é algo que, né, os pais faziam, às vezes até na adolescência cria uma certa rebelião ali, uma certa rebeldia com os pais, né? Porque daí descobre que aquilo tudo era mentira, né? Então eu sempre digo assim, eu gosto de ensinar meus filhos, eu acho muito importante, ensinar eles na verdade, né? Tudo verdade. Então um exemplo, eu estava numa loja de calçado, sentada, provando um calçado e meu filho tinha 1 aninho. Tava ali na fase do começar a andar, né, a curiosidade de ir em lugares diferentes. E aí ele foi para a porta da loja onde tinha estacionamento, os carros entrando e saindo. E aí eu fiquei olhando para ver se ele ia para fora, não fiquei observando. E a menina, a atendente, parece que queria assim que eu me focasse na compra ali para eu não desistir, né? E falou para ele: "Não vai lá que o bicho pega, o homem do saco", uma coisa assim ela falou. E como meu filho nunca escutou isso, não sabia o que ela estava falando, ele só olhou,
Olhou pra ela, olhou pra mim, não entendeu nada e continuou lá parado. E aí eu falei pra ele, né? Meu filho, vem aqui com a mamãe, você tá perto da porta, onde os carros estão passando, ali fora, no estacionamento, tem a rua, é perigoso, você pode, né, se machucar, eles podem atropelar você. Coloquei a realidade, a verdade. E chamei ele. Imediatamente ele veio, ela ficou assim, né? Então eu vejo por que os pais têm esse costume de ensinar os filhos com mentiras, com medos, né? E aí, claro, quando a gente fica adulto, a gente entende isso, não, era, né? Às vezes até ensina, daí passa pro filho isso. Mas eu penso assim, por que uma criança tem que viver a vida de criança dela, né? Com medo? Acho que isso não tem necessidade, de novo é minha opinião, né? Mas por que a criança tem que passar essa fase dela de infância com medo do escuro, com medo... O medo é saudável? É, mas eu vejo assim aquele medo doentio, de pavor toda vez, assim, de pânico, né? Então, acho que isso não é saudável. Então, a criança tem que ter medo, porque eles têm certa coragem, às vezes, e esse medo, né, de pular, é saudável. Mas se a gente ainda impõe o medo, né, as crianças, eu estava lendo uns livros sobre o assunto, e a criança, ela vê as coisas, né, é muito realista. Então, se você fala assim, né, meu, vai cair o céu, a criança não vai sair de dentro de casa, porque o céu vai cair, ou vai chover canivete. Eles levam tudo o que a gente fala como uma verdade, até porque a gente, como pais, como responsáveis e educadores, somos influências, e eles acreditam na nossa palavra, né? Então, eu queria compartilhar isso com vocês, de a gente estar refletindo sobre, né, as nossas crianças, os nossos filhos, se é saudável para eles crescerem, né, terem essa infância de medo do bicho, do homem que não existe, do que a gente colocar a verdade para eles, né, de que as coisas como elas são realmente, né. E isso eu acho que vai tornar uma infância mais feliz, mais saudável, adolescentes mais confiantes nos pais, né? Porque aí eles vão chegar na adolescência, poxa, meus pais sempre foram verdadeiros comigo. Isso vai criar um laço de amizade também, né? Para o resto da vida. Então é isso que eu queria compartilhar com vocês. Eu penso dessa forma e queria colocar para a gente estar refletindo. Então, um beijo, pessoal, e assim que eu postar mais vídeos, eu vou estar compartilhando com vocês. Agora eu vou deixar os vídeos mais espaçados mesmo. Se inscrevam no canal, deixe o seu gostei, coloque seus comentários sobre vídeos, assuntos que você tem interesse também. Não deixa de escrever aqui nos comentários. Um beijo e até a próxima, pessoal.